reparou? This call is now being recorded. Yes. Oh, tá rolando aí uma coisa diferente. Foi. Eu não sei se todo mundo lembra, né? Ou se todo mundo reparou que o nosso tema da noite é sono e sonhos, né? À luz da doutrina espírita. Então a gente vai buscar conversar a respeito de como Allan Kardec, né, junto aos espíritos, tratam do tema, né? Como que o Kardec desenvolve isso daí com a ajuda dos espíritos. E a gente já deixa à vontade, como sempre, né? Qualquer dúvida que tiver interesse, escreve aí para a gente nos comentários, a gente vai buscar ler e, na medida do nosso possível, ir respondendo. Sono e sonho, né, é um tema muito pautado na casa espírita, porque fala do nosso convívio com o plano espiritual, basicamente, né? Nós sempre vamos encontrar muito, inclusive a palavra desdobramento, né, que é um termo aí absorvido pelo espiritismo, mas não necessariamente vindo de Kardec, né? Aí, pessoal, quando a gente vê algumas pessoas questionando, né, se foi Kardec que falou ou não, né, alguns termos como desdobramento, chakras e tal, o espiritismo ele tem a liberdade de absorver algumas informações, né, uma vez que o Kardec ensina que ele é progressista e lida com outras coisas, né, e está tudo bem, né? E aí algumas pessoas, quando falam que Kardec não usou, né, e tal, é porque, eu não sei se vocês já perceberam, mas no final do Livro dos Espíritos, existe um glossário, né, de palavras novas. Na verdade, é no final do Livro dos Médiuns, não é no Livro dos Espíritos, não. No final do Livro dos Médiuns, existe assim, um glossário só de palavras criadas para absorver as necessidades do espiritismo, né? Onde são termos novos. Kardec fala que para coisas novas é necessário termos novos, né? Para abordar coisas nunca ditas, às vezes é importante ter termos novos. Então, a gente vai encontrar no livro, né, dos médiuns um glossário espírita que trata aí algumas palavras novas, né, vindas do espiritismo. Inclusive a palavra, né, espírita, que é diferente de espiritualista, né? Então a gente vai trabalhar hoje com sono e sonhos, aonde a gente vai encontrar também, dependendo da literatura e do segmento, né, o termo projeção astral, que foi como eu mandei hoje aí, né, no nosso link de divulgação, quem pôde ver, né, projeção astral. Então vamos lá. Nós vamos deixar aberto aí para quem já quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta a respeito. Mas nós vamos começar com o nosso digníssimo Allan Kardec, para variar, né? Lá no capítulo 8, da parte segunda, chama-se Da Emancipação da Alma. E aí o título é O Sono e os Sonhos. E na questão 400, Allan Kardec pergunta assim aos espíritos: o espírito encarnado permanece de bom grado ao corpo? Ou de bom grado no seu envoltório corporal? Então, o Kardec está perguntando: o espírito encarnado ele fica porque ele quer aqui no corpo físico? A gente fica aqui no corpo porque a gente quer, de bom grado, ou seja, né, vontade minha, deixa eu ficar ali no corpo físico ali. Olha a resposta que os espíritos dão. É como se perguntasse se ao encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado, ele aspira constantemente à sua libertação. E tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. Então vamos começar já, né, a entender que o nosso corpo é para o espírito a semelhança de um cárcere.
ou seja, de uma prisão. E o espírito deseja porque deseja se ver livre dele, né? Então, olha que comparação até chocante, né? Intensa da parte dos espíritos para Kardec. Então, se assemelha a uma prisão e a gente fica doido para se ver fora dela. Isso faz a gente entender, inclusive, muitas vezes as pessoas que trazem esse discurso assim, poxa, saudade de um lugar que eu não sei aonde que é, sabe? Um desejo de voltar para um lugar que não sabe onde fica. Aí tem aqueles mais melancólicos, né, que desejam assim, mais veementemente sair, né, do corpo. Aí vem os depressivos, né, um desejo imenso de voltar à pátria espiritual. No entanto, estamos aqui com motivo e importa que passemos por isso aqui de uma maneira melhor possível. E aí, Kardec continua com as perguntas. Ele pergunta o seguinte: durante o sono, a alma repousa como o corpo? Ou seja, deitei para dormir. A minha alma também dorme? Cochila? E aí os espíritos respondem: não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, olha que interessante. Durante o sono, os nossos laços se afrouxam. Que laços são esses? Os nossos laços energéticos, né? Há algum tempo atrás a gente falou aqui de chakras, e eu não sei se todo mundo que estava aí, né, que está aqui hoje estava, né, nesse dia dos chakras. Nós falamos dos nossos vários corpos, né, e tem o corpo perispiritual, que é o que faz com que o espírito manifeste-se aqui, né? E nós somos vinculados por laços energéticos, e esses laços têm a sua vamos falar assim, o seu prolongamento através do que a gente chama de chakras, né? Então, quando nós vamos morrer, existe o desenlace completo dos chakras. Mas ao ir para o sono físico, não há um desenlace, há um afrouxamento que permite que o espírito se manifeste no mundo espiritual para interagir com outros espíritos. Então, segundo os espíritos, o espírito nunca está inoperante. Ele sempre está ativo. Então, ele sempre estando ativo, o que acontece é que a alma, né, vai interagir em algum lugar. Que lugar é esse? Né? É o plano espiritual. Então, nós vamos continuar aqui em Kardec, quando ele pergunta assim: como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Ou seja, como que a gente pode ter noção da liberdade que o espírito tem durante o sono dele? E olha a resposta dos espíritos: pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdades do que do estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunhão com os demais espíritos, quer deste mundo, quer de outro. Disse frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Enganas-te. É a miúde uma recordação dos lugares das coisas que viste ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar os seus grilhões e de investigar no passado e no futuro. E aí essa questão aqui, ela prolonga um pouco mais. O Kardec comenta assim, mentira, os espíritos ainda falam assim: tratai de existem dois tipos de sonho. Perdão, deixa eu voltar aqui.
Em suma, dentro em pouco vereis vulgarizar-se outra espécie de sonho, conquanto tão antiga como a de que vos vimos falando, vós a conheceis. Refiro-me aos sonhos de Joana, né, Joana d'Arc, ou Joana de Cusa, ao de Jacó, ao dos profetas dos judeus e alguns adivinhos indianos. São recordações guardadas por almas que se desprendem quase inteiramente do corpo. Recordações dessa segunda vida a que ainda há pouco aludíamos. Tratai de distinguir essas duas espécies de sonhos de que vos lembrais, do contrário, caireis em contradições. Tratai de distinguir essas duas espécies de sonhos de que vos lembrais, do contrário, caireis em contradições e em erros funestos à vossa fé. Essa é a questão número 402 do Livro dos Espíritos. E o Kardec comenta o seguinte: os sonhos são efeitos da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí, uma espécie de clarividência indefinida que se alonga até aos mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos da precedente existência ou das existências anteriores. As singulares imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, é que formam esses conjuntos estranhos e confusos que nenhum sentido ou ligação parecem ter. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas que apresenta a recordação incompleta que conservamos do que nos apareceu quando sonhávamos. É como se uma narração se truncasse em frases ou trechos ao acaso. Reunidos depois dos fragmentos restantes, nenhuma significação racional teriam. Então, Kardec está falando aqui que existem as possibilidades de, durante o sono nosso, nós nos encontrarmos com pessoas deste planeta ou de outro, né? E a possibilidade de prevermos o futuro até, ou recordarmos de vidas passadas. Então, tudo isso é possível. Ok? Não, isso é Kardec dizendo, e os espíritos dizendo a Kardec que isso tudo é possível. Tá tranquilo até agora? Podemos prosseguir? Se tiver qualquer dúvida, digam, por favor. Kardec vem na pergunta 403 e pergunta: por que não nos lembramos sempre dos sonhos? E os espíritos respondem: em o que chamas sono, só há repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Recobra, durante o sono, um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros. Mas como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Então, a grosseria, quando a gente fala grosseria, é de fato nossa matéria aqui, né, bem grosseira, ela não permite que nós recebamos todas as informações dadas ao espírito. Né? O nosso cérebro não consegue decodificar todas as informações, então chegam fragmentos de encontros para nós. Muitas vezes esses fragmentos se misturam e é por isso que as coisas ficam confusas. Mas o Kardec ainda faz uma pergunta, assim, que talvez a gente comece a filosofar em outros sentidos. O que se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos? Dar significado aos sonhos, o que pensar sobre isso? E aí os espíritos respondem: os sonhos não são verdadeiros como o entendem os ledores da buona dicha, ou seja, da boa sorte. Pois for absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal outra.
São verdadeiras no sentido de que apresentam imagens que para o espírito têm realidade, porém que frequentemente nenhuma relação guardam com o que se passa na vida corporal. São também, como atrás dissemos, um pressentimento do futuro permitido por Deus, ou a visão do que no momento ocorre em outro lugar a que a alma se transporta. Não se contam por muitos casos de pessoas que em sonho aparecem a seus parentes e amigos a fim de avisá-los do que a elas está acontecendo? Que são essas aparições, senão as almas ou espíritos de tais pessoas a se comunicarem com seus caros? Quando tem de certeza de que os viste, realmente se deu. Não fica provado que a imaginação nenhuma parte tomou na ocorrência, sobretudo se o observastes, não vos passava pela mente quando em vigília? Então, pessoal, aqui ele está perguntando duas coisas, né? Pode-se atribuir significado aos sonhos? Né? Os sonhos têm algum significado atribuível? E os espíritos respondem assim, não. O sonho pode ser uma realidade vivida, mas não necessariamente há um significado. Que significado que é esse? Que cai na crendice popular. Sonhar com dente caindo é sinal que vai acontecer uma coisa ruim. Sonhar com maca é morte, alguém vai morrer. Sonhar que pisou, né, em fezes, sonhou com fezes é dinheiro. Tem umas coisas doidas por aí, né? Várias atribuições que Kardec, os espíritos dizem, olha, isso não tem significação. Atribuir significado de um sonho para outra coisa é um equívoco. Isso podem ser só experiências. E é interessante que o Allan Kardec, no livro dos Médiuns, e no livro que é o Espiritismo, ele traz que o Espiritismo ele vai conversar com a metafísica e com a psicologia também. E a psicologia nos traz informações de, muitas vezes, os sonhos nada mais são do que expurgos mentais, se a gente pode falar assim, filtros de coisas que nos aconteceram na nossa própria vida ou no dia, que podem gerar na nossa mente inconsciente uma marca e nós sonhamos, né? Isso sai assim, da nossa mente através dos sonhos, na hora que a máquina do corpo físico relaxa. Então, não cabe atribuir significado de sonhos. Ah, sonhei com tal coisa, vai acontecer tal coisa. Os espíritos desmistificam isso para a gente. E aí tem uma pergunta aqui da Patrícia, deixa eu lê-la. Há alguma explicação espiritual para o que a ciência chama de paralisia do sono, quando estamos acordados, conscientes, mas não conseguimos abrir os olhos, nem nos mexermos? Patrícia, tem sim. No livro dos Médiuns, e acredito que aqui também no livro dos Espíritos, deixa eu ver. Isso aqui temos. Então, nós vamos encontrar isso no livro dos Médiuns. Kardec, quando vai falar do sonambulismo, né? Kardec tem uma coisa que ele chama lá ele atribui, ele dá o nome de catalepsia. A catalepsia, hoje, né, é tida como até uma enfermidade, né? As pessoas catalépticas, via de regra, quando elas são mesmo diagnosticadas com catalepsia, elas têm um laudo médico que proíbe, por exemplo, depois de constatado, né, de uma certa forma, a morte da pessoa, não pode ser enterrado assim, em menos de 24 horas, né? Tem que esperar um tempo, porque o processo cataléptico ele praticamente anula os sentidos físicos, né? Os sinais vitais, mas a pessoa não desencarna. Lembra que o Kardec fala que pode ficar quase nulo, o afrouxamento do laço é quase completo? Quando esse afrouxamento ele é quase completo, imagina, parece que a pessoa morreu.
é onde nós vamos encontrar os catalépticos ou letárgicos. Hoje nós talvez, com a mudança de vocabulário, talvez a gente encontre o termo letargia, que é basicamente essa paralisia do sono. Como que surge essa paralisia do sono? Quando nós... É um afrouxamento de laço, certo? Que nos leva ao sono. Eu não sei, Patrícia, você teve aqui na nossa palestra sobre os chakras, mas a gente veio trazendo que até no processo de desencarne, né, os chakras estão sendo desvinculados de baixo para cima, né? Aqui é a central, né, do espírito. Então, o corpo ele vai se desconectando de baixo para cima até que aqui se desconecta e o ser desencarna. No processo do sono, o afrouxamento do laço muitas vezes também é assim. Então, o que acontece? Começa a afrouxar os laços mais grosseiros. Aí afrouxa praticamente todos, mas o daqui, que é o da consciência, ele ainda prossegue mais intenso. E se esse laço aqui ele prossegue mais vivaz, ele está vinculado a quais sentidos? Visão, audição e o raciocínio. Então o ser, ele se afrouxa, né? Vou usar a palavra desconecta aqui, mas não é desconectado completamente, a pessoa desencarna, mas é como se os chakras básicos ou os mais inferiores afrouxassem de tal maneira, mas o daqui prende. E aí o ser, ele começa a ter mais a percepção do plano espiritual do que do plano físico. Porque o laço afrouxou, mas não foi o suficiente ainda para ele se desconectar. Aí ele começa a enxergar, mas não é com o olho da carne, porque quem está de fora está vendo o olhinho fechado. E a pessoa está lá enxergando tudo, ouvindo tudo, porque aqui afrouxou, mas não afrouxou o suficiente para a pessoa ir se projetar no plano espiritual. E aí vem aqueles desesperos, né? Tenta gritar, e você percebe que, né, a frouxidão do laço, assim, alguns conseguem, acha que está gritando, mas está soltando um gemidinho, assim, tentando gritar, pelo amor de Deus. E como o nosso corpo funciona na intenção da força da mente, do pensamento, muitas vezes o desejo intenso de voltar faz com que a pessoa volte e ela dá aquele chute, dá um soco, dá um tapa, né? E existe uma técnica sensacional para isso, Patrícia, que reduz o desespero. Sabe qual que é? Relaxa. Essa paralisia, ela acontece basicamente em dois momentos. Ou quando estamos saindo do corpo, ou quando estamos voltando para o corpo. Então, se para sair vai afrouxando assim, para voltar, como é que gruda de novo? Assim. Então, a hora que faz assim, o ser já fica meio pau, meio tijolo. Já ouviu essa expressão? Aí o ser fica lá, entra com a consciência, mas não apertou os outros laços ainda, ele pensa, ih, danou-se. Aí ele começa a sentir. Agora, o meio mais fácil, Patrícia, tanto na saída quanto no retorno, é relaxar. Quando você relaxa, tira a tensão, o espírito acopla e fica tudo bem. A tensão é que não deixa a coisa acontecer. Quando você relaxa, das duas uma. Ou o espírito sai, ou o espírito encaixa de novo no corpo. A gente sabe que dá medo. Quem já viveu isso, né? Essa experiência eu também já tive. Dá um baita medo. E tá tudo bem. Acontece. A dica de quem já passou por isso é essa. Relaxa. Fica tranquilo. Então, é assim mesmo, é natural. Ok? É só deixar rolar.
Muita gente acha que vai morrer, ou até que já morreu. Isso não mata, nunca matou ninguém, tá? Isso é super tranquilo. Ninguém nunca morreu e nem vai morrer disso. Relaxa. E é legal que ao relaxar, você vai ter tempo de perceber outras coisas. Estou vendo aqui que o Anderson escreveu. Anderson, seja muito bem-vindo, tá? É um prazer tê-lo conosco. Esperamos que você sempre possa estar com a gente aqui. E aí, o que acontece, gente? Não precisa de preocupar. Isso não mata, Anderson. Agora que eu li que você escreveu aqui, eu estava falando antes de te ler. Isso não leva à morte, apesar de algumas crendices dizer que sim, mas isso não mata. Volto a dizer, isso é um processo de chegada ou saída do espírito. Gente, relaxem, vou contar um segredo para vocês, que eu não sei se vocês já perceberam isso, vocês que vivem isso, porque a gente, quando vive isso sem ninguém ensinar pra gente, é um medão bitelo de morrer, é um medo de endoidar, vários medos diferentes. Mas é super gostoso ter a oportunidade da consciência de estar saindo ou chegando ao corpo. E quando esse processo acontece na saída, é natural sentir o corpo vibrando, assim. Imagina você com febre, por exemplo. Só que é muito rápido. Você sente vibrando, dá um barulhão no ouvido, como se fosse uma turbina de avião, um barulho estranho, o corpo fibrila e treme, e de repente você está no plano espiritual. Só que esse negócio é normal não sentir prazer, porque a gente tem medo do que a gente desconhece. Principalmente quando a gente pensa que pode morrer, não tem como sentir prazer nesse negócio. Então, eu estou te contando que não tem esse risco, que é para você sentir o prazer que é. Sabe? De passar por isso e, de repente, você está no plano espiritual. Você está vendo seu corpo na cama. Ok? E é por isso a importância, né, que é bom fazer as preces antes de dormir. Então, espero que tenha respondido. É bom saber que tem várias pessoas aí que vivenciam isso, né? Porque já pode ficar tranquilo daqui para frente. Vanessa escreveu: quando durante o dia eu vejo alguma situação qualquer, durante o sonho a situação aparece. Então, Vanessa, essas experiências que a gente vive e sonha de noite, isso acontece porque nós, seres humanos, nós somos seres impressionáveis. O que isso quer dizer? As coisas geram impressão em nós. Algumas pessoas são mais impressionáveis, outras menos. Nós geramos memória por 4 fatores diferentes. Um deles é o fator emocional. Quando algo nos gera uma emoção, nós geramos lembranças. E aí pode ser que isto vivido durante o dia, Vanessa, gerou uma certa lembrança registrada na mente inconsciente, que na hora do sono ela sai. E quando nós temos muita facilidade de qualquer coisa sem a gente sonhar de noite, é porque então nós estamos com um nível de impressão muito alto. Talvez atribuir menos valor a algumas coisas ajude a reduzir esse negócio. Então, espero que tenha servido. A Olga escreveu aqui: muitas pessoas, antigamente, não muito longe, foram enterradas por se encontrar em estado de catalepsia. É verdade. Hoje em dia faz o eletro, né, Olga? Antigamente eu vi um tempo ainda que existia nos cemitérios, né? Se a gente for nos cemitérios mais antigos, os túmulos com sininho, né? De pessoas que tinham medo de ser enterrada viva e qualquer coisa, tinha um sininho lá que com a cordinha que vai dentro do caixão, que é para ela tocar. E vê lá, se eu tiver num cemitério, um sino tocar, eu vou lá desenterrar a pessoa. Nem para agradar Jesus.
Vamos lá. Então, aí, Anderson, eu espero que tenha contribuído, né? Gente, vocês vão ver, vocês vão ter prazer, isso é uma maravilha. Ó, o Breno tá contando aí também da experiência dele. Gente, é muito gostoso você ter a oportunidade de vislumbrar o plano espiritual através do sono. É maravilhoso. E eu falo por experiência. Já tive essas experiências algumas vezes, não só dentro do meu lar, quanto de visitar lugares, né, no plano espiritual ou outras cidades. Isso é muito legal. Então, cabe para nós diferenciar assim, ó, o que, que é sonho e o que, que é essa projeção astral. Gente, certeza 100% é um troço bem delicado que a prática vai nos ajudar. Então, assim, tem coisas que você vai perceber, assim, eu tô ali num sonho, aí de repente passa um dinossauro carregando um bebê no colo e uma pessoa chutando futebol. Então, assim, né? Tem coisas que não dá para atribuir, assim, podem ser, porque assim, ó, nós vamos juntar. Você lembra que o Kardec fala? Você pode ter uma experiência do passado, uma experiência do futuro, mais uma presente com as coisas que a gente viveu. Então, tem hora que a gente bate isso tudo no indicador, sai essas coisas estranhas. Então, há que ter muito cuidado e carinho para as avaliações disso, tá? E não adianta assim, uma experiência, o que foi? Não sei, essas coisas são avaliadas. Pergunta nenhuma é boba não, viu, Anderson? Deixa eu ler aqui o que é. Olga, mas é verdade, menina. Tem um monte de cemitério aí antigo, tem um sininho lá para tocar pro povo. Mas o fato de, durante o dia, vermos a pessoa que achamos conhecer, mas não nos lembramos dela, e vice-versa, tem a ver com essa projeção? Ô Anderson, tem a ver também, tá? Ver pessoas e as reconhecer pode ser por um contato prévio durante o sono. Conheço muitos casos de pessoas que sonhou com outras e se encontraram, e na hora que encontraram, assim, ó, já sonhei com você. E o outro falar, eu também. Eu conheço casos, alguns já, de pessoas que experimentaram isso, sabe? Conheço casos de mães e pais que antes dos filhos nascerem, estiveram com os filhos no plano espiritual, bateram papo, conversaram, e os filhos, depois que cresceram, têm a fisionomia idêntica que eles citam quando sonharam antes do filho nascer. Mas esse encontro, Anderson, ele pode se dar também apenas por um reconhecimento que não necessariamente vinha do sonho. É pessoa que você pode tê-la conhecido numa encarnação passada, ou, né, é amigo dessa encarnação, mas que se conhece do plano espiritual, e que ao passar na rua você reconhece. E tem a grande chance da gente conhecer várias pessoas enquanto nós estamos dormindo. Isso é muito comum. Gente, os espíritos falam lá no livro dos espíritos que se nós só imaginássemos os fios que nos ligam uns aos outros, que a gente ia ficar assim, ó, queixo caído. Tem muita coisa que nos liga, tem muita informação que nos liga. Então, há que se avaliar nos sonhos o que é resultado da imaginação. A pessoa vê filme de terror, vê filme de sangue, vê filme de tiro, de perseguição, deita e dorme, e aí tem pesadelos, por exemplo. Esta pessoa, tanto ela pode ir no plano espiritual, a lugares desequilibrados, compatível com o nível de informação que ela colocou para dentro da cabeça, ou aquilo pode ser o resultado da miscelânea, né, de um monte de informação que ela jogou para dentro da cabeça dela e que elas se conectaram por algum motivo impressionável, e isso surgiu à maneira de sonho. Mas
como os espíritos dizem, uma coisa é certa: durante o sono do corpo físico, o espírito não está inativo. Ele vai buscar realizar atividades compatíveis com a sua forma de ver, de sentir, de agir. E aí ele vai se inteirar, né, com aquilo que o agrada. Por isso que necessariamente não basta uma prece só na hora de dormir para ir para um lugar bom na hora do sono. A pessoa faz o inferno da vida dos outros durante o dia. Chega de noite e faz uma prece bonita. E aí quer ir para a coluna espiritual. Pera. Não é esses 30 segundos, 2 minutos de prece. Aí tem umas pessoas que não faz prece, faz palestra, né? Não é 50 minutos de prece que vai garantir que no plano espiritual você vai estar entre bons espíritos. Aonde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração, como diria Jesus. É o somatório do seu dia, é o somatório da sua semana, é o somatório do seu mês, que vai determinando a sua localidade, né? Os núcleos espirituais que você vai encontrar durante o seu sono. Então, é bom a gente tomar cuidado para não ficar atribuindo tudo, sabe? Significado a tudo. Ah, sonhei com fulano e fulano estava não sei o quê, e nananã, e se fulano você está bem, fala, tô ótimo. Eu já previ umas 10 mortes em sonho. Graças a Deus, nenhuma aconteceu. Aí a gente percebe que, tipo assim, ó, isso não é esse negócio, assim, sabe? Nós temos muita informação na nossa cabeça. Muita informação que se mistura. E nós não temos controle disso, porque está na nossa mente inconsciente, não está na mente consciente. E a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente vai virar aqueles falsos profetas que eu trouxe aqui lá do livro Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala sobre Jeremias e os falsos profetas. E aí, a gente trouxe esse texto, que é para a gente tomar cuidado a essas pessoas que o tempo todo querem atribuir significado a sonhos. E essa passagem diz assim: eis que diz o Senhor dos Exércitos, não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aos que de mim blasfemam, o Senhor o disse, tereis paz, e a todos os que andam na corrupção dos seus corações, nenhum mal vos acontecerá. Mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Qual o que viu e escutou o que ele disse? Eu não os enviava. Não, eu não enviava esses profetas. Eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava. Eles profetizavam das suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão as seduções do coração deles? Se, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote, vos interrogar e disser, qual o fardo do Senhor? Dir-lhes-ei, vós mesmos sois o fardo do Senhor, e eu os lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Está lá no livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 16 a 18. No Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo 21, no item 11. Então, olha que interessante. Lá no Antigo Testamento, né, que o livro de Jeremias está lá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nós já temos os profetas, né, o profeta Jeremias, escrevendo e anotando para a gente que já existiam as pessoas que usavam dos sonhos para fazer profecias mentirosas em nome de Deus. Hoje, existem profetas no século XXI sonhando ilusões
coisas da cabeça deles, dizendo sonhei, sonhei, e profetizando mentiras. E agora que o Espiritismo deixou as coisas mais tranquilas, explicando fenômenos, parece que ficou um pouco mais fácil conseguir enganar as pessoas. Mas você sabe que só é mais fácil porque a grande maioria não estuda? A grande maioria não busca estudar mesmo, ler, estudar. E aí acredita em qualquer um que se diz médium, que se diz, né, capaz de encontrar com algumas informações, vou falar assim, né, divinas, mas que no fundo estão falando da própria cabeça. É importante a gente avaliar qual que é o sentido das coisas que a gente está ouvindo, gente. É importante a gente avaliar as coisas que a gente está sonhando. Não dá para acreditar em tudo. Mas também não dá para duvidar de tudo. E, cara, onde é que está o equilíbrio? Eu não sei. O equilíbrio está no estudo. O equilíbrio está na verificação das coisas. Acontece comigo esses desdobramentos não só durante a noite, mas durante o dia. Ô, Jabiraci, é comum, né? A projeção no plano astral é comum. Dormiu, o espírito vai ficar afrouxar os laços, vai sair. A capacidade de lembrança, né, de recordação ou não, ela é particular. Cada um tem um mais ou menos. E é normal. Então, para nós, né, isso é tranquilo. E deve ser encarado com naturalidade para a gente no plano, né, dos estudos espíritas. Quando a gente levar essas coisas com mais naturalidade, sem exaltar demais, não estou dizendo que é seu caso não, tá, Jabiraci? É porque no movimento espírita, né, assim, quando a gente conseguir levar essas coisas com mais naturalidade, nós vamos ter tanto encontro legal no plano espiritual, nós vamos viver tanta coisa, sabe? Mas a gente adora supervalorizar as coisas. Alguns desdobramentos meus eu lembro com detalhe, outros não. Por quê? Eu, Silvânia, não sei te responder, não. Hein? Por quê? Tem que perguntar ao seu anjo da guarda. Não faço a mínima ideia. É porque deixa eu te dar, vou te dar uma resposta, vou te dar uma resposta. É porque uns é para lembrar, outros não. É simples. A vida não é assim? É. Tem coisa que é para lembrar e coisa que não. É simples. A gente vai aprendendo aos poucos como levar essas informações de maneira mais consciente, mais tranquila, dando importância devida, nem mais nem menos. Conseguindo observar a utilidade das coisas. A utilidade, qual que é a utilidade disso? Né? O quanto que isso me deixa uma pessoa melhor. Então, quando a gente começar a tratar todas essas coisas com mais naturalidade, ô Silvânia, esse negócio de permissão, menina, tá querendo dizer muita, assim, deixa eu é porque às vezes tem umas palavras, para mim eu sou muito atento a algumas palavras, sabe? Permissão parece que é que a gente sempre dá uma coisa muito importante, sempre uma coisa muito chique, e não é permitido a gente saber. É muito mais natural que isso. O cérebro simplesmente às vezes não dá conta, sabe? Os espíritos falaram isso aqui. Nós lemos aqui a questão 403 do Livro dos Espíritos, né? Questão 403. Como a matéria é pesada e grosseira que compõe o corpo, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque essas impressões não chegaram por intermédio do corpo, dos órgãos corporais, mas dos espirituais. Então, não tem muito esse negócio de permissão, sabe? Muitas vezes é a nossa organização física mesmo que só não permite. E eu peço licença para usar a sua frase, né? Que quando eu falo sobre deixar as coisas mais naturais, é sobre isso. Não tem muito a ver com permissão ou não. Pode só ser
O corpo que mesmo não dá conta. E quando for de utilidade para nós, quando for... Gente, nós não sabemos muita coisa do porquê que a gente faz algumas coisas. Mas os espíritos que nos governam e nos dirigem, eles sabem, muitas vezes, ativar ou desativar as nossas potencialidades de recordações. As mediunidades, por exemplo, do vidente, né? O médium vidente é assim, ele não escolhe. Agora eu vou enxergar, clique. Agora eu vou parar de enxergar, clique. O que escuta. Agora eu vou ouvir, clique. Agora eu não vou ouvir mais não, clique. Até o que incorpora. Se ele fizer uma evocação e não tiver espírito para baixar nele, não baixa. Ele não incorpora. Porque a mediunidade, existe a suspensão dela, como diz os espíritos, né? Então, esses processos, como nós não os controlamos, provavelmente há alguém que controla. E esse alguém que controla, por misericórdia divina, racionalmente, obviamente, é alguém superior a nós. Então, o desfecho, né, dos sonhos e do sono, sobre recordar ou não, além da nossa capacidade mental, tem a ver uma utilidade. Para que lembrar? Vai ser útil lembrar? Né? Não precisa de desculpa, Silvana, você usou a palavra correta. Eu só usei ela para a gente explicar, né, de uma maneira geral, como muitas pessoas compreendem. Né? Além de você, tem muita gente que usa isso. Não tive permissão para lembrar, não sei o quê. Muitas vezes é porque a gente só não dá conta mesmo, tá? Outras ocasiões, essa questão da permissão é porque nós nem vibramos na faixa específica, mentalmente falando, para trazer esse monte de informação. Gente, nós estamos falando aí, ó, no plano espiritual, o tempo passa diferente do nosso tempo aqui. A gente não sabe quantas visitas dá para a gente fazer, quantos lugares dá para visitar, quantas visitas dá para receber. E se nós fosse lembrar de tudo quando acordar, a gente ia ficar doido. Às vezes a gente pega um trecho do que a gente viveu, acorda recordando, parece que foi a noite inteira a mesma coisa. É aquele sonho longa-metragem, né? Parece que você ficou a noite inteira fazendo uma coisa só, quando na verdade é um trecho assim. A gente lembra de um fragmento. Porque dá para fazer muita coisa além do plano espiritual. Então, os sonhos, basicamente, acabam sendo uma das comprovações de que existe uma coisa além da alma, do corpo físico, sabe? O sonho é quase uma comprovação de que a alma existe. Se seu corpo está deitado e você está fazendo uma outra coisa em outro lugar, o que é essa outra coisa nesse outro lugar? Se não você em espírito. Se não a sua alma projetada nesse outro lugar. E aí, retirando aqui os sonhos, né, os expurgos mentais, aqueles encontros mesmo, quando você sabe que você está num lugar com muita lucidez, com pessoas que você conhece ou não, mas experimentando um nível de racionalidade muito alto, de compreensão, de uma consciência muito alta do que está acontecendo naquele momento ali. Isso quer uma comprovação maior de que se o seu corpo está deitado na cama e você está interagindo com outro lugar, tem uma chance muito grande desse seu eu ser uma alma, ser o seu espírito nesse lugar. Isso é um dos motivos que faz a gente acreditar na reencarnação, na vida além da morte, né? Nas projeções astrais, nos encontros que a gente tem, não só com pessoas que morreram, mas também com amigos mesmo. Você encontra com uma pessoa de tarde, de noite, você encontra com ela de novo em sonho. Fazem parte, né, da nossa jornada, essas ocasiões, esses encontros. Possamos lidar com essas coisas com bastante naturalidade. E se você está tendo muitos pesadelos, avalie como está sendo a sua forma íntima. Lembra,
o sonho não quer dizer, não tem um significado atribuído que o sonho significa uma outra coisa quando você estiver acordado. Mas o pesadelo é sinônimo de que a sua faixa mental está um pouco desequilibrada. Se existem pesadelos recorrentes, quer dizer que o que está vibrando aqui na sua faixa mental está naquele nível dos vários pesadelos que você está tendo e talvez seja interessante modificar um pouco a sua forma de pensar, os programas ou as notícias que você joga para dentro da sua mente. Porque se o pesadelo está recorrente, é sinal que a sua projeção no mundo espiritual não está sendo muito legal. Os lugares para onde você está indo, né, não estão muito satisfatórios. E se for apenas sonhos mesmo, talvez valha a pena, né? E se o sonho é o resultado das coisas que a gente vive durante o dia, e que a mente bota para fora, talvez seja interessante mudar um pouco as fontes de onde nós bebemos, né? A nossa cultura, de onde nós bebemos as nossas informações, nosso entretenimento. E assim a gente vai construindo uma noite de sono mais harmônica, mais tranquila, com a oportunidade de encontrar seres amados, seres que nos amam, de poder construir relações afetivas, amistosas no plano espiritual, encontrar corações que nos são caros, assim, que a gente trabalha, a gente se gosta. E não lembrar de sonho está tudo bem. Não tem problema. Isso não é problema nenhum. Tem gente que precisa do sonho para ter algumas afirmações. Tem gente que não precisa. Qual que é bom e qual que é ruim? Não tem bom e ruim. Tem o que a gente dá conta de fazer da própria vida, né? E o que a gente deseja é que possamos cuidar do nosso pré-momento de sono, né? Cuidar do nosso processo de ida para dormir, melhorar um pouco as nossas noites, melhorar um pouco as nossas conversações, né? A vibração do lar, para que a gente consiga ter noites harmoniosas. Gente, eu espero que tenha sido esclarecedor. Seja bem-vindo, Anderson. Agradeço aí por você colocar as coisas. A Nívia, agora que eu li aqui, Nívia, voltei a fazer o culto lá com o estudo do Evangelho, estou no livro dos Espíritos, primeiro capítulo. Muito bem, Nívia. Agora que eu li aqui, desejo ótimos estudos. Então, pessoal, a gente agradece do fundo do coração a atenção e o carinho de vocês. Agradeço as participações, né, a todos que trouxeram em cooperação aí de conteúdo. Espero que tenha sido claro, tenha sido legal para vocês. Procurem lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão número 400, a respeito do sono e dos sonhos.